lá, quem nunca pensou em montar um negócio? Eu tenho certeza que você que está assistindo a gente aqui, talvez até ou pensou ou está pensando neste momento em montar um negócio. E hoje nós temos como convidados Marco Antônio Alvim, Heitor Fernandes, que são empreendedores. Mas o que é ser um empreendedor? A gente vai entender tudo isso aqui e mais. Como é que a gente escolhe um sócio? E como é que a gente faz que uma sociedade ela dê certo? Gente, talvez aqui tenhamos segredos importantíssimos. Então, para a gente não perder tempo, Marco, o que é ser um empreendedor? Primeiramente, muito obrigado. Adoro estar aqui com vocês. Espero hoje o que eu falar possa ajudar quem está nos ouvindo. Ser empreendedor não é fácil. Empreender, o sinônimo de empreender é executar, é fazer. Eu uso sempre uma figuração do que é empreender. É como se fosse escalar, né, uma montanha. O cara corre 10 quilômetros e acha que eu consigo escalar o Pico do Everest. Não, você precisa se preparar. A preparação para subir o Pico do Everest são 2 anos e meio, sobre acompanhamentos de médicos, você tem que ter condicionamento físico, cardíaco e um monte de coisa, tem que ser uma avaliação. Pagar 50 mil euros para estar lá, né? E isso normal, você quer um VIP, é 1.500.000 reais. E além de tudo, você tem um acompanhamento, são 2 meses e meio. Então, põe uma mochila 50 quilos nas costas e sobe 8.800 metros de altura em 2 meses e meio. Não é fácil. Mas empreender, aparentemente, é mais difícil subir um pico do Everest. Porque você tem 0 de garantia. Mas você também não tem teto. Porque se você consegue chegar lá, você explode, seu negócio vai bem. Então, eu sempre falo que ter uma empresa é igual ter um filho. Ele vai sempre dar trabalho. Quando é pequeno... Será que foi uma indireta, Heitor? Acho que foi uma indireta. Acho que foi uma indireta aqui. Quando é pequeno, ele não come, não vai no banheiro sozinho, não, só chora, dá muito trabalho. A empresa é assim no começo, dá muito trabalho. Depois dos 3 anos já está andando, aí você tem que ficar de olho para onde vai, tomar os cuidados para não se machucar, dá trabalho. E assim vai crescendo, fica adolescente, dá trabalho, vai para a rua, você não sabe quem são os amigos. A empresa é a mesma linha, vai dar sempre trabalho. Claro que à medida que ela vai crescendo, você vai delegando, e isso fica um pouco mais fácil de administrar, mas você não pode largar mão, você não pode deixar de olhar a sua empresa. Você não pode sair, se eu vou ficar 6 meses de férias, esquece. Quando você voltar, sua empresa já não é mais a mesma. Porque na mão de pessoas, principalmente que não enxerga igual você, não investiu igual você, não ralou como você, ele não está muito preocupado, ele quer o salário dele. Cara, eu sempre falo aqui a regra, não exceções, tá? Existem exceções, obviamente. Então você tem que estar muito atento, rala-se muito, tá? Muito. Não adianta você saber fazer algo. Sei fazer a melhor coloração para cabelo, sei fazer o melhor bolo que existe. Mas só isso não basta. Você tem que entender, tem que saber lidar com o ser humano. Vendas, muita gente fala, nossa, eu detesto vendas. Cara, se você não gosta de vendas, aí você precisa arrumar alguém para fazer essa parte. Ai, boa. Aí tem que encontrar sócios, né? Sócios. Você não pode ser bom em tudo. Ninguém é bom em tudo, né? Porém, você tem que ter ideia. Voltando na escalada, você tem que ter ideia do que você vai enfrentar, que é um ambiente inóspito, né? Então vai ter 70 graus negativo, falta oxigênio, muito músculo, muita vontade, muita determinação. Empresa, você precisa ter muita determinação. Vai ter altos e baixos sempre. Vai ter dias que você fala assim, sabe de uma coisa, acho que eu vou desistir. Se você não tiver determinação, você para por ali, aí você andou um caminho e vai perder tudo que você conseguiu conquistar até aquele momento. Fazer uma empresa, você saber o que você faz é o suficiente? Não é. Você tem que entender um pouco de administração, um pouco de finanças, um pouco de comércio, um pouquinho de propaganda, saber falar. Eu não sou bom nisso, então acha alguém para fazer isso para você. Mas você tem que entender. E outra, não misturar finanças. O seu negócio, a sua empresa por isso se chama pessoa jurídica, mas é uma pessoa que ela tem que andar sozinho. E você tem as suas contas,
o seu custo, as suas despesas. Não se mistura nunca. Se você gastou mais do que recebe, vai ser um problema seu. Não faça com que a empresa pague para você. Por isso que as empresas duram de 2, no máximo 3 anos, porque se misturar, comprei um carro, vou pôr na empresa, a empresa paga. Pronto, já começou a ir para o fim. Vai quebrar, não vai adiantar. Uma empresa que tem que pagar, é você estar pagando para ela crescer. E um dia ela ser o seu fruto, mas não se pensa dessa forma. E ninguém tem o melhor produto do mundo. Você tem concorrente de todas as áreas. Então você tem que se diferenciar um pouco. O que eu vou fazer? Um bolo diferente do que todos os outros fazem. Onde que eu vou me instalar? Né? Como que eu vou me comunicar com as pessoas? Só vou vender para os parentes? Cara, você tem um limite. Chegar um momento, não tem mais para quem vender. Como é que você teve a primeira ideia para o seu primeiro negócio, Marco? Como é que rolou isso? Então, meu primeiro negócio Um dia você andou na rua e falou, eu quero trabalhar com vinhos. Foi assim? Não, eu tive primeiro uma agência de propaganda. Foi depois que eu me formei, né? E aí que eu ia comentar, acabei esquecendo. Quando você monta um negócio, como eu falei, é zero de garantia. E você tem alguns fatores que são de risco. Nós temos aqui no Brasil os mais... que são 2 ambientes, controláveis e não controláveis. O controlável é o que está dentro da porta para dentro. E o não controlável é o que está da porta para fora. E os grupos de risco são, primeiro, cambial. Principalmente se você trabalha com importação. Mas todos nós, mesmo trabalhando com importação, está indiretamente ligado ao câmbio. Então esse já é um fator de risco. O outro é o risco Brasil. O governo muda e dá uma canetada, muda tudo. Aí voltando, quando eu montei a agência, foi em 88, fui escalando. Uma agência com 2 pessoas, fui trabalhando, achando... vi um nicho de mercado que as grandes agências não conseguiam atender, que era trabalhos rápidos, trabalhos de gráfica. A agência só queria trabalhos gigantes. E isso ficava no mercado. Eu fui lá, peguei e comecei a crescer. 88, 89 já estava crescendo. Quase no final de 89 já estava com 12 funcionários e 20 clientes. Entrou 90. Lá para março, o que aconteceu? O senhor Fernando Collor de Mello deu aquela canetada. Acabou. Aí entrou o risco. Quem que tem controle sobre isso? Você tinha sócio nessa época? Não, eu estava sozinho. Eu tinha um diretor de criação que ele tinha uma participação e depois nós tínhamos empregado, mas eu tinha... Teria sido melhor se tivesse sócio? Não, aí não ia salvar. Talvez psicologicamente, né? Moralmente, né? Estamos afundando juntos, vamos nos agarrar. Então é bom às vezes ter um sócio, mesmo sendo difícil, né? Não pode ser bom ter sócio, né? Não é tudo eu diria assim, já me perguntaram várias vezes, pô, mas é legal, se tiver sozinho você ganharia mais. Eu falo, não, eu gosto de ter sócio. Primeiro, o que é bom ter sócio? Você tem que ter valores iguais e habilidades diferentes. O que são valores iguais? Moral, ética, confiabilidade, mesmo caminho, né, mesmo destino, porque com essa pessoa você vai dividir sonhos e frustrações. E sócio você escolhe, família você não escolhe, mas sócio você escolhe. Você tem que saber quem você vai ser. Normalmente você fala assim, parente como sócio tenta fugir, tenta sair fora, né? E parentes mais longe, não parentes embaixo do mesmo teto. Não, né? aí você tem que explicar isso com calma para a gente entender, né? Tá bom. Porque agora você tem o sócio ao seu lado, né? Sim. Né? É seu filho. Como é que é? Fala. Fazer uma pergunta um pouquinho antes da gente entrar nessa questão da sociedade, assim, ainda falando do início, né? A gente percebe muito no mercado pessoas que estão trabalhando em empresas e que querem ser empreendedoras. Algumas meio que são obrigadas a empreender porque são demitidas, né? E se vê naquela situação de repente você colocar em uma outra empresa e empreender. Minha pergunta é exatamente assim, existe um momento certo, ou o que você tem que ter já pronto, estruturado para você dar esse passo, né? Você falou uma série de coisas muito importantes, né? Do conhecimento do mercado, né? E aspectos que você acha interessantes para o empreendimento. Mas assim, a pessoa deve, se está, por exemplo, trabalhando numa empresa, deve se programar para empreender, para ser empreendedor na frente? Você recomenda esse tipo de coisa? Ou é uma coisa que tem que ser súbita? Como é que existe um planejamento para isso?
Então, a pergunta é muito relevante. Esse é muito pessoal. Tem pessoas que já nascem com esse dom, impressionante. É de criança, outro dia vi no WhatsApp um garoto de 9 anos vendendo sorvete dentro do condomínio dele. E o pai foi lá e viu e apoiou. Ele já está nato disso. Então, esse cara algum momento, ele vai empreender de alguma forma. Talvez nem comece a trabalhar em uma empresa. Quando você trabalha numa empresa, muitas vezes a pessoa sai do emprego e fica num mar do nada. E agora, o que eu faço? Eu vou empreender. Mas não tem experiência, não fez. Você vai para o Sebrae, você aprende o que é empreender. Faça um cursinho primeiro para saber o que é empreender, para depois vislumbrar um momento dele. Tem gente que tem um clique, é um momento. O mercado, você começa a enxergar um nicho, como aconteceu com a segunda empresa, que foi a empresa de adegas. Eu percebi onde eu trabalhava que existia um mercado, existia um momento que o Brasil não tinha, que era fabricar adegas. Eu falei, cara, tá aí, eu acho que é uma oportunidade. E nós fomos pioneiros em montar a adega. Mas foi um clique, você está sempre antenado. A coisa não vai acontecer se sentado no sofá e levar, vou empreender agora, o quê? E se você tiver um dom? E que é também uma outra coisa importante, muitas vezes tem um filme que nós assistimos recentemente, o cara queria ser jogador de rugby, né? Porque o pai foi jogador de futebol americano. E ele queria muito seguir a carreira depois do pai. Mas ele quebrou a perna num jogo e teve que se hospitalizar, enfim. Bom, final, eu vou contar o final, porque eu não vou dizer qual é o filme, mas ele foi o melhor cantor que vendeu uma quantidade de discos de platina e não tinha nada a ver. Então ele tinha um dom dentro dele, mas se não tivesse acontecido aquela situação, talvez eu não teria nunca descoberto esse dom da música, né, de cantar. Então muitas vezes acontece que uma pessoa ela tem esse dom, mas ele não consegue perceber, ou muitas vezes isso aflora em algum momento. Mas eu não tenho assim, se você tem um planejamento de ser um empreendedor, primeiro você tem que pesquisar, planejar. Você não pode ir assim à torta e direito. Voltando à história do subir num pico, eu sou um atleta, eu tenho fôlego, eu vou subir. Não é desse jeito. Você tem que se preparar primeiro. Planejamento é o melhor caminho. Vou abrir um restaurante, eu gosto de cozinhar, não é desse forma. Restaurante você acende a luz e apaga a luz. Domingo a domingo. Aliás, o que é ser empreendedor? Você não tem direito a ficar doente, você não tem direito a férias, você não trabalha de domingo a domingo, não tem horas para parar, você não tem direito a emendar um final de semana, porque o cliente ele te liga a qualquer momento, enfim, rala-se muito. Você não tem, sexta-feira eu não vou trabalhar, esquece. Você pode fazer isso depois de a sua empresa estar já maturada, tem 8, 10 anos, você pode ter esse luxo. Mas não é fácil, você tem que estar preparado em ralar, mas ralar muito. Mas como você falou, tem um outro lado que é a vantagem de crescer, de não ter limite, de seguir os sonhos, identificar a oportunidade, reconhecer seu talento, viver seu talento, né? Tem, se você é bem determinado e está com o caminho certo e ter criatividade, que é uma coisa também importante, você chega lá. Não tem como dar errado. Só se tiver uma pandemia, né? Bom, sempre vão acontecer intempéries, né? Você vai subir uma montanha, também pode ter uma mudança de clima, de repente, né? Pode ter uma avalanche, podem ter outros acontecimentos, né? Quando você fala, para mim, traz muito o que a gente sempre coloca, que é a pessoa se conhecer. Né? Então, se eu tenho hoje, né, uma atividade corporativa, não impede que eu me conheça, que eu saiba quais são, né, os meus talentos, os meus potenciais, aonde que eu poderia utilizar esses potenciais, né? Porque você deve ter passado por isso. Você já tinha um preparo, né, em marketing, propaganda, você já sabia lidar com o público, você encontrou um mercado que estava ali pouco explorado, por que não investir neste mercado? Né? Foi mais ou menos por aí que você pensou. Mas e as dificuldades que você enfrentou e como é que você fez para enfrentar? Teve sócio aí? Teve que escolher alguém. Teve. Como é que você escolheu o seu sócio? E Marco, dá uns exemplos, exatamente, conta pra gente aí como é que foi. Então, a sua primeira pergunta, quais são as dificuldades? Todas.
Todas que você possa imaginar. Parece que só tem coisas acontecendo. E aí é por isso a determinação. Não vai me derrubar. Tem dias que a gente voltava, aí quando aí a segunda pergunta sobre a segunda empresa, a gente foi aprender, eu trabalhei como projetista e meu ex-sócio também, mas a gente não entendia de refrigeração, aí tivemos que aprender. E toda a refrigeração precisa de isolamento térmico entre a parede de fora e a parede de dentro. Aí descobrimos que você tinha que usar poliuretano, são 2 componentes que reagem. E ele vai expandindo. Então, um dia nós fizemos na marcenaria a parte de dentro e a parte de fora, deixamos um buraco e batemos ali os 2 componentes e derramamos, sabendo que encher, e fomos para casa dormir. No dia seguinte, aquela caixa de madeira, ela quase era uma bola. Porque a espuma ela vai expandindo e vai empurrando tudo. E nós não colocamos o contramolde para segurar. Então ela foi crescendo, foi expandindo. Quando nós vimos um armário que era para ser reto, ele estava oval. Aí meu sócio falou, vamos desistir disso? Não, aprendemos alguma coisa hoje, que a gente tem que ter o contramolde para segurar essa expansão da espuma. E aí você vai aprendendo com os erros. Então é um trabalho de tentativa de acertos e erros. Tem mais erros que acertos. E não é automático, não, né? Nós ficamos 1 ano de porta fechada só fazendo protótipos, treinando, fazendo os testes de climatização. Só dava errado. Aí uma empresa que nos adotou, que eu adoro falar, que é a Embraco, que é a líder mundial, uma empresa brasileira, nos ajudou, nos adotaram. E a gente testar, faz desse jeito, a gente testar. E a vizinhança, que a gente estava lá lá no canto de Diadema, um lugar bem diferente, né? Bem longe. Bem longe. E a vizinhagem ficava de porta aberta, que era uma garagem, e o pessoal falava, o que é isso? É uma chocadeira? Não é chocadeira. Eu nem dava bola, meu sócio ainda respondia. Aí vinha lá a sogra dele, falou assim, isso é para pôr sapato? Não, não é. Nossa, parece um caixão de defunto. A gente escutava de um monte. Vocês vão vender isso para quem? Eu não dava ouvido. Meu sócio ficava, vamos vender isso mesmo? Você garante? Eu falei, cara, o mercado existe, eu tenho certeza. Vamos que vamos. E sempre tinha aquela oposição. Mas eu não desanimava. Aí a gente ia lá para o gasômetro para comprar as madeiras. E eu estava com um carro novo. E a gente punha as madeiras em cima do estofado novo. O cara falava, cara, vocês vão rasgar o estofado. O carro é novinho. Não tem problema. Eu estava muito animado, não enxergava. E aí tem uma coisa que é verdade, eu tenho várias provas disso. O mundo conspira a favor. É muito interessante. As coisas acontecem e começa a cair coisa no seu colo. E cliente que vinha, tem um amigo que falou que vocês fazem ideia, eu estou precisando. Claro. Aí uma vez eu estava na sala ali, depois, aí você vai a longo prazo, né? Nós mudamos. Então assim, apareceu um Porsche. Naquela época, 2001, um Porsche era coisa de milionário. Eu falei, que esse cara... Ainda é, tá? Não, mas hoje está mais... Mudou muito. Não, mas hoje tem muita gente com Porsche. Ah, muita gente, realmente. Lá era muito raro. Aí eu falei assim, o que esse cara está fazendo com esse Porsche nessa periferia? Que não era Diadema mais, mas eu estava já em São Paulo, mas era ali com o PC. E o cara queria comprar uma adega. Sentou lá, comprou e indicou, e as coisas vão acontecendo. Eu mandava release para as mídias impressas, porque é o que funcionava. Eu mandava 10, acertava 2. Aí aparecia na Playboy, aparecia na Caras, aquela coisa. E a coisa foi dando certo. Mas não para, era 12, 14 horas de trabalho diários. E não cansava. Um professor na faculdade disse uma coisa e eu fui entender depois. Que ele falou assim, o Confúcio dizia, escolha uma profissão que você nunca mais terá que trabalhar. Ou seja, quando você ama o que você faz, você não está enxergando mais como trabalho. Porque você tem prazer, você gosta, você quer ir, você não liga. A minha esposa ligava no Natal e falou assim, e aí, você vai passar o Natal aí ou você vem para casa? Você quer que eu leve o travesseiro para você dormir aí? Mas é o ritmo, você pega um ritmo alucinante, você quer. E mesmo que as coisas não estejam acontecendo no prazo que você quer, mas você tem certeza que vai acontecer. Não pode amolecer, você não pode desistir. Marco, e o sócio? Então, todo esse cenário que você está descrevendo, né? Você precisa ter um sócio correto, achar. É um casamento, né? Como dizem, não tem essa história, gente? É um casamento. É um casamento difícil, né? Não é simples. Como é que escolhe, como é que acha
alma, como é que Essa chama? alma gêmea. Alma gêmea. Não é? Alma gêmea. Tem que ser igual, sócio? Estilo, Então, muito boa pergunta. Primeiro que o provérbio diz que sociedade é um casamento sem perdão, tá? Não tem perdão. Interessante. Não tem perdão? Não tem perdão. Não Você pode errou, errar com o não. sócio? Uma mentira, acabou. Num casamento ainda se conversa e acaba se aceitando. Eu estou falando de regras, não de exceções, tá? Claro, Tá, claro, casos e casos. claro. Tem sexo também em algumas sociedades, né? Mas não vamos entrar no Não mérito. entra, vamos no caminho mais normal. Acho que hoje não. Vamos no caminho mais comum. Deixa pra lá. Escolher um sócio realmente é um negócio... eu diria que esse meu sócio caiu do céu. Porque foi uma amizade, foi apresentado com um amigo numa festa e fomos conversando, teve uma empatia e aí quando ele tinha uma marcenaria de hobby, ele fazia, no fim de semana ele largava as coisas e ia lá para a oficina dele, ficava fazendo armário para ele, para os amigos, ele fez meus armários quando eu tinha um apartamentinho. E aí quando eu vi a oportunidade de mercado, que eu chamei ele, falei, dá para fazer uma adega, porque era de madeira que nós estávamos importando, né? Eu falei, dá para fazer? Dá, mas eu não entendo de refrigeração. Eu falei, eu também não. Mas ele também foi projetista numa outra empresa. Ele falou, então vamos começar a trabalhar. E aí deu certo. Agora, procurar um sócio, em primeiro lugar, tem que ter valores iguais. Moral, né, como eu falei, moral, ética, ser fiel, né? A mentira é a pior coisa. Você mentiu, acabou. Não tem mais como ter essa relação. Você ter comprometimento, estar no mesmo caminho, tá? Porque é uma pessoa que você vai, como eu falei, vai dividir sonhos e algumas vezes decepções. Então, isso é importante na sociedade. E habilidades diferentes, porque você tem, na sociedade, tem que somar, não subtrair. Eu sou bom, por exemplo, em vendas, e ele não, mas ele é bom em administração, ele é bom para fazer palestras, ele é bom para finanças, eu sou bom para a fábrica. Essas habilidades distintas, elas se somam. Isso precisa ter. Como eu dizia para algumas pessoas, meu sócio faz a mesma coisa do que eu. Eu falei, então, quando tem duas pessoas que fazem a mesma coisa, agem igual e pensam igual, tem um sobrando. Você precisa de outro diferente para poder somar. Trazer outra visão, né? E precisa ser amigo? Desculpa. Sim e não. Aquele amigo que é aquele que come um saco de sal com você, melhor você não trazer. Porque você corre o risco, se não der certo, você vai perder. E é o único amigo que você tem. Melhor você não trazer. Se você tem aquele amigo que é um amigo colega, mas você confia, você gosta de confidencializar e ele te dá retorno, esse já é um candidato legal. Família, em primeiro lugar, nunca se contrata alguém da família. Isso foi um acordo que eu fiz com meu sócio e deu certo. Ele não entendia no começo, depois ele entendeu. É que você não queria que ele colocasse alguém da família dele, provavelmente. Não, começou a ex-esposa dele. E depois de uns anos, quando ele se separou, ele falou assim, pô, ainda bem que ela não trabalha com a gente. Está vendo? Porque o parente, quando você contrata, você é a melhor pessoa da família. E ele começa a folgar, porque ele acha que é peixinho. Né? O peixinho é o cara favoritinho lá. E ele começa a folgar, começa a faltar, começa a mandar mais que você. E aí diz o provérbio, não admita quem não pode demitir, porque vai dar um trabalho. E quando você demite ele é o pior cara do mundo. O cara está desempregado, a família está passando fome, olha o que você fez com o cara. É um problema. Agora, como sócio, tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá. Sócio é o seu pai, né? Vocês exato. Moram juntos, inclusive. Ainda a gente mora junto. Primeira... A tendência é depois ele pegar o caminho dele, né? Não, e a sua primeira experiência também, empreendendo, isso, né? Isso. Primeiro agradecer, né, o convite por estar aqui. Como você falou, né? Ele é meu sócio, meu pai também. E sim, é a primeira vez que empreendo, né? Só que eu nasci desde pequenininho, crescendo e vendo ele empreender. Então, sempre eu ia pra fábrica junto e tudo mais. Então, sempre teve essa visão de empreender. Não sei se eu sou formado, sou arquiteto, né? Desde da faculdade, assim, eu sempre tive também esse tom de liderança e de querer
não, deixa eu fazer isso, ou vamos fazer dessa forma e tudo mais. Fazer junto, óbvio, né? Não só mandar, mas sempre tive essa ideia. Então, nos trabalhos que eu trabalhei, né, seguindo a arquitetura, também eu sempre questionava as coisas porque eram dessas formas para entender, né? Isso sempre tive uma cabeça meio que é legal empreender, né? É legal você ter o seu próprio negócio por causa da influência aqui. Uma coisa também, desde pequeno, ele pode até confirmar, eu sempre fui muito criativo, muito de desenhar e perceber e conceituar e criar coisa, tanto pode ser em jogo, pode ser em outros, tipo, na imaginação e tal. E aí eu entrei em arquitetura justamente para isso, porque não que eu amava arquitetura, né? Não tinha aquelas pessoas que entravam na faculdade e sabiam tudo sobre todos os arquitetos. Eu não era, eu queria desenvolver essa parte de criação. E como ele sempre foi, né, desde pequeno, eu não peguei a época que ele tinha agência, né? Tenho 25 anos, então eu cresci nessa parte de vinho. Esse mundo foi sempre próximo a mim, né? Tanto bebendo quanto ele vendendo vinho, fabricando adega e por aí vai. Depois que acabou essa sociedade da empresa que ele estava falando, ficou um tempo ele sem desenvolver as adegas. Eu já estava terminando a faculdade. Eu vinha já trabalhando com arquitetura desde os estágios até me formar. E por acaso, todos os trabalhos que eu peguei, eu fazia a parte de criação, de conceituação. O emprego que eu fiquei mais tempo, eu fiquei acho que 2 anos e pouco, só praticamente na parte de criação de novos negócios. Então, os clientes que vinham, traziam, eu que conceituava, óbvio, junto com o time e tudo mais, né? Nunca fazendo sozinho. Eu estava contando esses dias, eu trabalhava com design de interiores, né, corporativo. E eu já fiz mais de 70 mil metros quadrados em interiores, que é muita coisa. Então eu sempre gostei dessa parte e vi ele voltando recentemente, né? A gente tem agora a empresa de adega que chama Exceller, que a gente faz essas climatizações, né? E eu vi ele voltando a fazer, mas tipo, quer fazer para mim? Precisava de uma adega, eu te conheço, quer fazer essa? E eu vi de um jeito que eu podia ajudar muito a implementar, né? De ter ideias ou trazer um design, uma visão diferente do que ele tem, né? Como ele muito falou, os sócios, né, tem que ter visões diferentes. E, tipo, sendo bem franco, assim, eu vejo que ele é muito, muito bom em vender e conversar e negociar. E eu via que o lado estético diferente do padrão do mercado, assim, que você vai vendo em outras empresas concorrentes a nossas, seguem, às vezes, muito uma regra, assim, ou talvez não tenha uma visão de um arquiteto, né, como se fosse projetar a sua casa. Então, geralmente, não são arquitetos as pessoas que estão por trás, projetando e tudo mais. E aí eu fui fazendo uns freelas de umas imagens, alguns 3Ds ele pedindo para fazer. E aí eu comecei a pensar, não, acho que eu posso entrar nisso, né? Em vez de fazer um freela, a gente fazer junto. Ser sócio, né? Antes freelas, antes uma contribuição, agora ser sócio. O que mudou, né, na dinâmica, né? Porque assim, a relação pai-filho é uma. É específica, é peculiar, né? Sim. O que muda na dinâmica quando você se transforma sócio, né, do seu pai, né? Principalmente no dia a dia, aquela questão da escuta, do relacionamento. O que você teve que topar fazer ou, de repente, o que você teve que abandonar ou deixar de fazer? Fala um pouquinho disso aí, cara. A empresa ela ainda é muito recente, né? Então, a gente está trabalhando, obviamente, tem mais de 27 anos de mercado. Então, traz uma carga enorme, eu aprendo com ele, mas eu também dou muito pitaco nas coisas, tipo, não acho muito. Que não... Até um chacoalho. Ele chega, passa por mim e fala, o que você está fazendo? Estou fazendo um PowerPoint. Não, eu que vou fazer o design que você está mexendo aí. Mas eu estou precisando fazer. A ideia, né, nesse começo era que eu ficasse toda a parte estética, design e tudo mais, que muito da arquitetura vem nisso, né, de a gente vender um conceito, um sonho e tudo mais.
E ele fica com essa parte de fazer funcionar e desenvolver a adega, né? Acho que essa parte de relação, como ele sempre empreendeu, então ele tem muito essa visão, assim, desde sempre em casa também, né? De, tipo, ele traz essas coisas dessa visão de ser tipo, uma liderança, ser empreendedor. Acho que, de certa forma, melhorou um pouco nossa relação também. Só que também tem essas coisas que eu não conversaria assim com um sócio que não fosse da minha família como eu converso com ele às vezes. Então, às vezes, tipo, a gente talvez perca a paciência demais por ser, né, pai e filho e tal. Só que essa proximidade eu acho que ajuda também, né? Tipo, acho que um pode confiar muito no outro. Não é algum amigo ou alguém que conheci recentemente. Eu tenho muita segurança que eu sei o que ele faz e faz certo, né? Então, mas essa é a parte que eu falei de você ter um sócio embaixo do mesmo teto, porque como é uma família, você tem liberdade. Então vem aqueles ralos, aquelas discussões que você não faria com um sócio, porque você sabe que ali é fogo contra fogo, né? Se eu falar, é capaz de azedar, o cara sai fora, ou a gente briga. Quando você tem liberdade, você avança, mistura um pouco o que é em casa e o que é dentro da empresa. Mas tem algum limite? Né? Entendo, né? Que é muito mais próximo, é muito mais franco, digamos isso, assim, né? mais transparente. Mas tem algum limite isso? Então, aí que você tem que saber administrar. Como, obviamente, sou muito mais velho com ele, cabe a mim, a minha responsabilidade é administrar isso. Porque se eu pego um sócio que tem a mesma idade, aí vamos pro pau, no bom sentido. Quer discutir, vamos discutir, acabou. E aí eu falei assim, eu vou dar um desconto, deixa passar. Né? Porque pela minha responsabilidade, pelo tempo de vivência, eu tenho que saber administrar isso daí. Mas, obviamente, vai toreando até eu chegar a um ponto e falar, agora, daqui para frente, a gente tem que falar na mesma altura. Tá? Chegou. Mas eu acho que tem um ponto interessante, né, na fala do Heitor também, na sua, que é entender o outro, né? Entender e respeitar. Então, o respeito, ele tem mais de 27 anos de experiência, eu respeito, ele está começando agora, eu respeito, ele tem um conhecimento que eu não tenho, muito embora ele seja mais jovem, né, do que eu. Então, isso para ter um sócio é muito importante. É né? cumplicidade, Você né? tem que que precisa entender ter, o outro também, tem que ter empatia, E né? nesse caso, a diferença das gerações, eu acho que para muita gente que assiste a gente, né, que fica em dúvida a questão das gerações, as perguntas que a gente recebe, que eu acho que está um grande exemplo de aprendizado, de convivência, de estabelecendo os limites. Isso é muito bacana. Bastante, porque ele está... Um aprendizado, né? Eu acho que todo dia tem... Ele está numa era que é diferente da minha. Então, ele soma bastante com o que ele conhece, com a tecnologia, e eu com a minha experiência. Que as experiências não estão nos livros e não estão nas faculdades, em escola nenhuma. Só com o dia a dia, só aprende assim. Então eu somo... Ao mesmo tempo que o conhecimento técnico está mudando, né, Heitor? Muda constantemente. O Heitor com certeza deve tem que ficar atualizado com as ferramentas, metodologias, os conceitos que você fala tanto. Agora com a inteligência, né, artificial, então... A gente também usa. Tipo, eu sempre fui meio nerd nessa situação também de saber muitos programas. Então isso sempre ajudou a criar, né? Eu tenho consigo trazer vários jeitos de um resultado diferente. Então isso acho que ajudou, né? Como estava contando, eu trouxe a ideia de parar de fazer freela e começar a entrar nisso, né? Tanto que a gente mora junto, né? Então trazer e crescer isso dentro da casa, então é legal também ajudar, tô ajudando ele, né? Mesmo que, sei lá, por exemplo, eu não esteja ganhando nenhum lucro, mas isso é só agora, no começo, né? Acho que pra frente a gente começa a dividir certo, porque ainda tô morando no mesmo telhado e tal, então acho que muito do que ele estava falando no começo, né? Acho que os primeiros anos são muito difíceis, então eu me virando de um jeito, ajudando também nessa situação toda, assim, acho que é legal. Tipo, eu não sou uma pessoa que guarda muito rancor também, então, tipo, caso a gente tenha alguma briga como parente, né? Não como sócio... respirou um pouco, depois a gente, não, vamos falar porque é outro assunto, né? A gente tem que fazer acontecer
tem um orçamento para fazer, tem um 3D para fazer, então acho que isso ajuda também em ter... Mas precisa ter maturidade. Maturidade, eu senão pensei não vai. exatamente essa Exato. palavra. Tem que ter maturidade, né, para enxergar esse É que esse dentro de uma cenário. sociedade, uma das coisas que até derruba uma sociedade, orgulho e arrogância, tá? Então, e um pouco de vaidade. Se você não souber administrar isso daí, isso vai pro lixo. A sociedade vai pro lixo. E é a hora que... É igual casamento, de novo, né? Que você tem que... Um pouco cede, o outro cede também, e vai tocando, e aí tem longevidade. Aliás, uma outra forma de... Não procure um sócio que já casou mais de 3 vezes. Porque se ele não deu certo Opa, com a olha a esposa... dica. Se ele não deu certo com a Dica. esposa, não vai dar certo com você. Uma sociedade com parente tem um pouco de perdão também. Porque né, não tem como... Isso. Mas... E aí é um paradigma, né? Por que não pode ter perdão também numa sociedade, eventualmente, né? Há que se analisar Mas uma infidelidade caso, não caso, é difícil, porque você perdeu a confiança. O que pode derrubar uma sociedade é a pessoa tirar vantagem em detrimento do sócio. Só ele leva vantagem. Sim. Não estou falando nem de repente, ele ser corrupto, mas ele pegou vantagem e não trouxe para a empresa. Claro, Ele que tomou conta disso daí. claro, Já fala assim, cara, esse cara não entendeu. A gente não está junto. claro. A gente, né? É Então, que você falando me traz assim, uma sociedade, na verdade, não é um ou outro, é uma terceira entidade que, na verdade, é o desejo comum, é o objetivo comum. Então, quando fica um sócio achando que tudo é ele é o que sabe mais, é o que deveria mandar mais e tudo mais, ou o outro, aí realmente não vai ter esse terceiro. O que interessa é o que está fora, né? É a construção, que é o que vocês têm em mente, né? É futuro. aquela analogia que eu fiz de ser um filho. O pai tem que fazer o papel de pai e a mãe da mãe. Não ficar puxando, assim, ele me ama, mas Quem não que é te o mais ama, certo, né, da ou história. jogando o filho contra o outro. Exatamente. O que você quer? Quem tem que ganhar na empresa é a empresa, e não o sócio. Ela tem que sempre estar bem, com saúde. É a mesma coisa de criar um filho. Então tem que ter essa visão. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente está falando mais no âmbito da execução, né? E no âmbito do plano, né? Da estratégia, né? Como é que é a dinâmica de vocês quando vocês discutem isso, né? Até onde que vai chegar a minha empresa, né? Como é que eu vou manter... Como é que rola isso para vocês? No âmbito do planejamento, vocês fazem discussões, incluem, definem cenários? Como é que é isso? A dinâmica de vocês? Primeiramente, você tem que ter a ambição, né? Ambição é diferença de ganância, né? Então, você tem que ter ambição e ver a sua empresa daqui 5 anos, onde ela vai estar. E aí você começa a ter os seus planos. Onde eu vou atingir? Como chegar lá? Né? É a mesma coisa você planejar uma viagem. Eu vou daqui até Santa Catarina, mas eu vou pelo menos parar em 2 postos para abastecer, porque um posto, um tanque só não vai chegar lá. Vou parar para comer em tal lugar, eu vou dar uma paradinha. É um planejamento. Então você tem que planejar. Como que eu vou chegar lá? Eu tenho que fazer isso. No nosso caso, especificamente, você tem que falar com os arquitetos, que mais da metade dos nossos clientes são arquitetos. O cliente compra uma vez só, quer dizer, em raríssimas vezes mais do que uma, porque é um produto bem customizado. Então, primeiro atingir os arquitetos. Né? Como que eu vou me destacar em relação aos concorrentes? Você tem que ter um diferencial, sempre tem um diferencial, porque o meu é diferente. Nosso diferencial, modéstia à parte, é a experiência de mercado. Eu já tenho experiência, tem o arquiteto que é criativo. Então, a gente procura materiais novos, novas disposições, novos estilos. Isso é bem legal. Tipo, como a gente falou, né? 27 anos de experiência, então... e foi a pioneira no Brasil, né? A ex-empresa dele. Então, não tem ninguém que tenha mais experiência do que ele e o ex-sócio. Então, isso, de fato, a gente tem muita experiência. E trazer, acho que, não falando de mim, né, mas trazer uma visão de um especialista na área, né? Então, a gente trazendo um arquiteto ou um design de interiores, do que seja, para entender ergonomicamente como funcionam as coisas. Vai que a gente precisa fazer uma adega acessível, como a gente faria, quais são os tamanhos e tudo mais. Óbvio que você consegue pesquisar isso tudo, né? Mas você ter vivenciado isso, por eu ter passado por mais de 1.000 metros quadrados
em design de interiores, na parte corporativa, que tem um grande fluxo, por exemplo, entendo muitas coisas que pode funcionar, na teoria funcionaria, mas na prática não funciona. Então, isso acho que é legal também, né? Trazer uma visão de um diferente para a empresa. Então, ele traz um diferente de experiência, eu consigo trazer de uma conceituação, de uma estética legal, assim. Acho que isso funciona também. Agora, finalizando a sua pergunta, tem muita coisa que ela vai acontecendo também. Você planeja uma coisa, mas ela começa a acontecer de outra forma, e você, opa, aqui parece mais interessante do que eu tinha pensado. E ela vai acontecer. Como nós começamos lá atrás, era só uma fábrica. Da fábrica, eu falei assim, vamos montar uma loja para vender as adegas? Não, nós somos meus sócios. Não, nós somos uma fábrica. Não, cara, a gente tem que ter uma exposição. Montamos a primeira loja, deu certo. Vinho. Aí fala, vamos pôr vinho? Imagina. Cara, quem compra uma adega é para fazer o quê? Para colocar vinho. Então vamos colocar vinho. Então, aí vai agregando, vamos colocar acessório, e fomos crescendo. E assim tivemos nova loja, e vai indo. Mas ninguém tinha planejado isso. E foi engraçado que uma vez a gente teve muita consultoria também, né? Chamava, mas quase nenhuma dava certo. Até o último consultor que nós tivemos, os últimos consultores, comecei a contar uma piada. Vocês conhecem a piada do balão? Eu falei, não, eu vou dizer para você entender o que eu quero. Tinha um cara num balão de ar quente, subiu, daí começou a perder a força e começou a descer, e foi descendo numa cidade. Mas eu não sabia onde estava. E aí ele estava passando por cima de uma rua, tinha um cara andando, e ele falou, ei, você aí, onde eu tô? Aí o cara olhou pro cara do balão e falou, você está no balão. Aí fala, você é consultor? Eu falei, sou, como você sabe? É o que você falou para mim, eu já sei e você não me ajudou em nada. Então, os consultores que apareciam lá eram assim, falavam, pô, cara, eu já sei disso, eu quero uma solução para esse problema, porque a gente tinha 300 funcionários, uma fábrica em linha, então aparecia um problema. Então, são coisas que vão surgindo, que você não imaginava, mas era uma nova tendência. Então a gente ia multiplicando nossas coisas, né? Falando, vamos ficar só na fábrica, vamos ter loja. Aí montamos o primeiro clube de vinhos do Brasil, que não existia nenhum clube. Foi o Dionísio Clube, e foi dando certo. Obviamente depois vieram os grandes, né? Ninguém cria, né? Só copia, né? Mas é assim que a gente faz. Respondi a pergunta? Claro, mais ou menos isso. Mas entra na estrada, que as coisas acontecem. Começa a caminhar da maneira certa, justa, luta, que você vai, as coisas, o universo conspira a favor, o planeta conspira a favor, é muito legal, é gostoso isso daí. Que legal, né? Que bom, né? Ouvir essa experiência. E tem tanta coisa para explorar, e acho que principalmente a diferença das gerações trabalhando juntas, construindo negócio juntas, né? E com esta vivência que também estão lá o dia inteiro juntos, né? Moram às vezes juntos. Eu dou umas duras que eu penso, putz, não precisava falar assim. Não falaria assim se fosse um chefe ou um sócio, né? Que não da família, que não meu pai. Mas eu acho que isso também é interessante e quebra uma série de paradigmas, né? Que a gente vê por aí. Então não tem uma regra. Eu acho que o que você está trazendo não tem uma regra, mas tem muito empenho, muita disciplina, né? Determinação. Tem que ter determinação, tem que estudar, saber o que está fazendo também, né? E tem espaço para todo mundo. Se você se interessa por esse tema, se gostaria de saber mais até sobre, né, a experiência aqui dos nossos convidados, a gente vai colocar no link as redes que eles estão, para vocês poderem acompanhar também. Nos siga, vocês já sabem, estamos em todas as redes. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.